Olá, seja muito bem-vindo mais uma vez. É muito bom estar em sua companhia. E a partir de agora, você acompanha comigo as notícias do Brasil e do mundo. E olha só, o Supremo Tribunal Federal vai julgar na próxima semana 2 ações que contestam o Marco Civil da Internet. Uma delas, inclusive, discute a responsabilidade das redes sociais sobre as publicações feitas. O resultado pode influenciar o julgamento do projeto das fake news. O Marco Civil da Internet entrou em vigor em 2014, aprovado pelo Congresso e sancionado pela então presidente Dilma Rousseff. O código funciona como uma espécie de constituição para o uso da rede no Brasil. A lei estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para usuários e empresas. Mas o julgamento do STF pode mudar a interpretação de pontos importantes. Uma das ações questiona o trecho da lei que estabelece em quais circunstâncias um provedor, como é o caso das redes sociais, pode ser responsabilizado por danos causados por conteúdos publicados pelos usuários. Segundo o Marco Civil, os provedores só podem ser responsabilizados quando, após ordem judicial, não removerem o conteúdo. A ação quer que, em algumas hipóteses, não seja necessário um longo processo judicial para haver a responsabilização, mas sim dispositivos mais ágeis. Outra ação também questiona a obrigação das redes sociais de disponibilizar registros e mensagens privadas quando houver determinações judiciais. A ação para essa questão, inclusive, pode acabar influenciando o projeto de lei das fake news, que está sendo discutido na Câmara dos Deputados. Na última semana, o texto chegou a ser incluído na pauta da Câmara, mas a votação foi adiada por falta de consenso. E um outro julgamento de grande interesse popular está agendado para os próximos dias. O Supremo Tribunal Federal também vai julgar no fim deste mês a ação que pode mudar as regras da demissão sem justa causa. A regra impede que os patrões demitam os funcionários sem apresentar um motivo aceitável. O julgamento foi marcado para os dias 19 a 25 de maio e pode mudar as regras da demissão sem justa causa. O processo, iniciado em 1997, estava parado desde outubro do ano passado, após pedido de vista do ministro Gilmar Mendes. Os ministros vão decidir se a Convenção 158 da Organização Internacional do Trabalho deve ser incorporada nas leis brasileiras. Pela Convenção, é obrigatório ao empregador, assim como no serviço público, justificar o motivo pelo qual está demitindo o empregado. De acordo com a regra, a demissão sem justa causa seria proibida, como existe no serviço público. O dono do negócio seria obrigado a manter o empregado, ainda que não se enquadre no perfil do cargo que está exercendo. Essa medida chegou a entrar em vigor no Brasil em 1996, mas alguns meses depois, o então presidente Fernando Henrique Cardoso decidiu barrá-la por meio de um decreto. Desde então, o processo tramita na Justiça. Agora, o STF vai julgar se a decisão de Fernando Henrique é correta ou se a proposta que impede a demissão tem que ser votada pelo Congresso. Um ministro já votou a favor da suspensão da medida, mas outros 3 votaram contra o decreto de Fernando Henrique. Ao todo, 11 ministros compõem a corte. E eu falo de economia agora. O Banco Central informou que o lucro líquido dos bancos subiu 1,6% em 2022 e somou 139 bilhões de reais. O Banco Central informou que no quarto trimestre do ano passado, o efeito das lojas americanas contribuiu para a elevação significativa dos recursos separados para possível inadimplência na ordem de 25% na comparação trimestral e respondeu por parcela relevante do recuo da rentabilidade do sistema no ano. Ainda de acordo com o órgão, as despesas com os valores reservados para eventual inadimplência dos clientes aumentaram ao longo de 2022 e, relativamente à carteira de empréstimos, aproximaram-se dos níveis observados durante a pandemia. As americanas divulgaram em janeiro inconsistências em lançamentos contábeis nos balanços corporativos em um valor que pode chegar a mais de 40 bilhões de reais e depois entrou com pedido de recuperação judicial.
A recuperação judicial serve para evitar que uma empresa em dificuldade financeira feche as portas com as dívidas congeladas por 180 dias. A projeção dos economistas dos bancos é de que a economia brasileira terá uma expansão de 1% nesse ano, contra uma alta de 2,9% em 2022 e de 5% em 2021. E ainda falando de economia, a produção industrial do país registrou em março o primeiro resultado positivo após 2 meses de queda. A produção industrial avançou 1,1% na passagem de fevereiro para março. Segundo o levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a alta vem após 2 meses seguidos de queda. Na comparação com março do ano passado, a produção industrial cresceu 0,9%. E no acumulado do ano, que tem como base a comparação do mesmo período do ano anterior, a indústria teve uma queda de 0,4%. Mas apesar do resultado positivo do mês, a indústria nacional ainda está 1,3% abaixo do patamar pré-pandemia, registrado em fevereiro de 2020, e 17,9% abaixo do nível recorde da série, alcançado em maio de 2011. 3 das 4 grandes categorias econômicas e 16 dos 25 ramos pesquisados registraram avanço na produção em março, na comparação com fevereiro. Entre as atividades, as influências positivas mais importantes vieram de coque, produtos derivados do petróleo e biocombustíveis, máquinas e equipamentos de informática, também produtos eletrônicos e ópticos. Por outro lado, entre as 8 atividades em queda, confecção de artigos do vestuário e acessórios exerceu principal impacto em março de 2023, interrompendo 3 meses consecutivos de crescimento, período em que acumulou alta de 13,5%. Vale destacar também os recuos assinalados pelos ramos de móveis e de produtos de metal. Para especialistas, o setor industrial encontra dificuldades de recuperação de um passado não muito distante, marcado pelo patamar elevado da taxa básica de juros, que dificulta o acesso ao crédito em um cenário de inadimplência, com maior nível de endividamento das famílias, desemprego e informalidade. E olha só, o gás de cozinha teve alta em 17 estados e também no Distrito Federal, depois da unificação das alíquotas do ICMS, válidas desde o dia 1º de maio. O preço do botijão de 13 quilos ficou, em média, R$ 3,00 mais caro em algumas regiões do país. O resultado está presente nos levantamentos semanais de preços de combustíveis da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. O valor definido de R$ 16,60 ficou maior do que o cobrado na maior parte das unidades da federação. O estado de Sergipe teve o maior aumento nominal nesta semana, de R$ 5,17 por botijão, seguido por Amapá e Pernambuco. Já o Rio Grande do Norte teve a maior queda de 69 centavos. Anteriormente, o ICMS sobre o gás de cozinha era cobrado em valores percentuais que variava de estado para estado e agora passa a ser fixo. E olha só, em 4 anos, os carros populares ficaram pelo menos 45% mais caros no Brasil. Mas quem traz mais informações é a repórter Maria Clara Leite. Entre 2019 e 2023, o preço médio de 3 carros considerados populares, por terem valores mais acessíveis à população do país, passou de quase R$ 31 mil para R$ 67.500. Os dados foram apurados por um levantamento feito pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas. Há 4 anos, quando o salário mínimo era de R$ 998, era preciso desembolsar 31 pisos para comprar um carro desses. Já em janeiro de 2023, com o preço médio desses carros avaliados saltando aí de 31 para 67 mil e com salário mínimo em R$ 1.302, que era o valor que estava no começo desse ano, passou a ser necessário pagar 52 mínimos para comprar um carro que dizem ser popular.
Com esse cenário, um grupo composto por montadoras, empresas de autopeças e concessionárias já conversou com representantes do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços para a volta da produção de carros realmente populares. Porém, até agora, nenhuma medida foi anunciada. E aí vai ficando cada vez mais difícil comprar um carro zero aqui no Brasil, ainda que esse carro seja considerado popular. O CPF vai ser o único número de identificação dos brasileiros. A nova lei federal entrará em vigor em janeiro de 2024. A lei foi sancionada em 11 de janeiro deste ano pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, mas os órgãos públicos terão 12 meses para adequar os sistemas e os procedimentos de atendimento aos cidadãos para a adoção do CPF como número de identificação. O número do CPF será inscrito em certidões de nascimento, casamento e óbito, na carteira de trabalho, previdência social, na carteira nacional de habilitação e em outros documentos. Segundo o Ministério das Relações Exteriores, os consulados já estão preparados para a nova realidade. E o CPF já vem sendo incluído nas certidões de nascimento de filhos de brasileiros que nasceram e foram registrados no exterior. A partir do ano que vem, todos os órgãos públicos, inclusive os consulados e embaixadas do Brasil, não poderão mais pedir outros documentos além do CPF para prestar qualquer tipo de serviço, como, por exemplo, solicitações de passaportes, atestados e certidões de nascimento. Todos deverão conter o número do CPF. O objetivo é desburocratizar processos e evitar que as pessoas precisem decorar vários números. O Itamaraty orienta que mesmo aqueles que não têm planos de regressar ao Brasil devem tirar o CPF, caso não o tenham, ou consultar sua situação cadastral junto à Receita Federal para verificar se não há nenhuma pendência. O órgão ressalta que filhos de brasileiros que nasceram e foram registrados no exterior e que não têm CPF devem procurar um consulado. A solicitação para se inscrever ou regularizar o CPF é simples e pode ser realizada virtualmente. E veja a seguir, São Paulo registra no mês de março o maior índice de ocupação em hotéis dos últimos 5 anos. E você vai ver também, escolas de São Caetano do Sul, no ABC Paulista, são consideradas referência em alimentação infantil pela ONU. Nós voltamos já. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta com o segundo bloco e mais notícias do Brasil e do mundo para você. Olha só, a cidade de São Paulo registrou em março o maior índice de ocupação em hotéis dos últimos 5 anos. Confira. Somados os 3 primeiros meses do ano, a ocupação hoteleira média foi de mais de 61%, 8 pontos percentuais a mais se comparado ao mesmo período de 2022. Os dados são do Observatório do Turismo e Eventos da Prefeitura de São Paulo, que diz estar em curso um retorno pleno do setor de viagens após 3 anos de indicadores afetados pela pandemia da Covid-19. O levantamento do órgão para o primeiro trimestre de 2023 ainda aponta que os terminais rodoviários do Tietê, Barra Funda e Jabaquara receberam 600 mil passageiros a mais do que no ano passado. O número de pessoas que desembarcaram nesses locais passou de 3 milhões e 100 mil entre janeiro e março de 2022 para cerca de 3 milhões e 700 mil no início deste ano. A expectativa é de crescimento para os próximos meses. A cidade de São Paulo é palco de uma série de eventos que ainda serão realizados ao longo de 2023, como feiras, shows e eventos esportivos, como a Fórmula 1, que acontece próximo do fim do ano. E um levantamento da ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, mostrou que nem sempre os voos mais curtos são os mais rápidos.
O trajeto entre a cidade de Óbidos, no Pará, ao aeroporto de Oriximiná, também no estado paraense, que tem 40 quilômetros de distância, é considerado o mais curto do país. O voo comercial dura apenas 19 minutos. O segundo trajeto mais rápido é entre a capital da Bahia, Salvador, a Cairu, também no estado baiano, tem 83 quilômetros de distância e duração de 27 minutos. Já em terceiro está o estado do Pará novamente, que faz o trajeto do aeroporto de Porto Trombetas, em Oriximiná, ao aeroporto municipal de Oriximiná em 28 minutos, com distância de 67 quilômetros. Em quarto lugar, aparece o estado do Rio de Janeiro, que percorre o trecho de Campos dos Goitacazes a Macaé, de 85 quilômetros, em 28 minutos. E em quinto, novamente no estado paraense, do aeroporto de Monte Dourado em Almeirim ao aeroporto de Almeirim em 31 minutos, a uma distância de 66 quilômetros. Com relação aos voos mais longos, segundo o levantamento da ANAC, o que dura mais tempo liga os pontos do aeroporto de Viracopos, em Campinas, São Paulo, a Boa Vista, em Roraima, e leva 4 horas e 28 minutos, com uma distância de 3.228 quilômetros. Em segundo aparece a capital de Pernambuco, Recife, a Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, distantes 2.963 quilômetros, com tempo de 4 horas e 17 minutos. Em terceiro aparece o aeroporto do Galeão, no Rio, a Manaus, no Amazonas, com 4 horas e 9 minutos de duração e 2.847 quilômetros de distância. O quarto lugar fica com Fernando de Noronha, em Pernambuco, ao aeroporto de Congonhas, em São Paulo, com tempo de 3 horas e 59 minutos, a uma distância de 2.677 quilômetros. E em quinto, com duração de 3 horas e 57 minutos e distância de 2.837 quilômetros, está de Recife a Manaus. E ainda falando de aviação, as burocracias impostas por companhias aéreas levaram algumas empresas a apostarem em voos particulares para transportar animais de estimação. Com destino ao aeroporto de Farnborough, em Londres, na Inglaterra, 9 cachorros e um gato, além de 10 pessoas, embarcaram em um Gulfstream G4, inaugurando o voo da K9 Jets, empresa de aluguel de jatos particulares, com sede em Birmingham, fundada para atender aos donos de animais de estimação que querem viajar com seus bichinhos sem ter que enfrentar uma burocracia cada vez mais desafiadora. E a viagem não era só a lazer. A maioria das pessoas a bordo estava se mudando e tinha algo em comum: o medo de colocar seus animais de estimação no porão de carga. Em voos comerciais, é necessário seguir regras que variam de acordo com a companhia aérea. Animais que não são considerados de estimação podem ficar na cabine e não serem confinados, mas outros estão sujeitos a restrições de tamanho, ou seja, os maiores viajam como carga, sem contar que algumas companhias aéreas não transportam raças específicas. Já os animais de apoio emocional, que antes eram permitidos em cabines, não são mais. Por isso, muitos donos temem o que pode acontecer com animais transportados como carga, onde podem enfrentar mudanças de temperatura, ventilação deficiente e manuseio inadequado. De acordo com o Departamento de Transportes dos Estados Unidos, mais de 200 animais de estimação morreram em voos na última década, 7 só no ano passado. Aproveitando este cenário, entraram as empresas de jatos particulares, oferecendo viagens aéreas para animais de estimação dentro do avião, sem que eles passassem horas presos em caixas de transporte, fora o tratamento que eles recebem: alimentos com cortes nobres de carne, brinquedos à disposição e tapete macio enquanto aguardam pousar. Uma dessas empresas, a VistaJet US, diz que houve um aumento no número de pessoas que viajam com seus animaizinhos. Aliás, o fator pet foi determinante para convencer os clientes a migrarem para associações mais caras que oferecem mais espaço na cabine. Em voos privados, os cães com menos de 68 quilos
geralmente podem sentar nos assentos, embora os animais de estimação devam ser protegidos por um cinto de segurança ou colocados em uma transportadora durante a decolagem e pouso. Mas esses voos privados podem ser muito caros, com um preço que pode chegar a dezenas de milhares de dólares, mesmo para um passeio doméstico. As passagens só de ida entre Nova York e a Europa giram em torno de 9 mil dólares, cerca de 45 mil reais por assento. Dos 17 voos que a recente Canine Jets oferece, 8 já estão esgotados entre maio e o final de setembro. E olha só que legal essa notícia. 3 escolas da rede municipal de São Caetano do Sul, no estado de São Paulo, foram citadas pela ONU como referência de boas práticas em alimentação escolar. Vamos conferir. Elas foram selecionadas no projeto Making School Meals Taste, ou em português, tornando as refeições escolares saborosas, que indica práticas de alimentação nutritiva, mas também atrativas aos alunos. Os cases citados pelos projetos já são praticados em escolas do mundo todo, como iniciativas sustentáveis, horta própria, criatividade nos cardápios, ambiente adequado e uso de alimentos conhecidos pelas crianças, que foram as iniciativas destacadas para inspirar outras escolas no Brasil e no mundo. Outro projeto já iniciado é a capacitação de todo o quadro de profissionais da educação para atendimentos de primeiros socorros. Os funcionários serão treinados em diversos procedimentos, como engasgo, queda, convulsões, hipoglicemia, surto psicótico, parada cardiorrespiratória, desmaio, queimadura, picada de animais peçonhentos, febre e AVC. Ao término do treinamento, as escolas receberão um selo que será afixado em local público e visível, atestando que aquele estabelecimento de ensino está certificado pelo Educa Mais Vidas. Só na rede pública serão 73 instituições. Escolas particulares também podem participar do projeto. Bom, é isso aí. Essa edição fica por aqui. Eu agradeço pela sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação. Até mais!